Daniel Grudzinski, sócio da V4 Company. Hoje eu vou falar para você, nessa quarta edição do Vendas 4.0, como ser mais foda do que a concorrência. Mas vamos com calma. Vocês já tiveram a oportunidade no primeiro vídeo com o meu colega Rômulo entender o papel do vendedor nessa indústria 4.0, nesse cenário atual de mercado. Eu mesmo mostrei para você no vídeo 2 como quebrar o principal argumento, a principal objeção do nosso cliente, que é como dar a volta quando o cliente acha caro, né? O meu colega Rômulo no terceiro vídeo também explicou a divisão do trabalho dentro de times de venda para atingir maior produtividade. E neste quarto vídeo eu vou falar para você e eu quero mostrar para você como neste quarto vídeo, tá? Você vai poder ser mais foda do que a concorrência. Isso é um grande desafio, isso é a jornada que todos os competidores buscam e eu sugiro para você primeiramente montar um grid. E esse grid vai ser o quê? Um grid, você tem linhas verticais e linhas horizontais e vai poder fazer com que você possa mensurar as principais estratégias da concorrência que os teus competidores de mercado assumem. Então, o que eu sugiro? Colegas, vamos avaliar inicialmente quantos são os competidores de mercado. Existe você nesse mercado aqui e vamos avaliar que existem mais duas concorrências. É muito importante que na definição deste grid, quando você avaliar realmente quem são os seus competidores, eu preciso analisar item por item para conseguir fazer um diagnóstico relevante dessa comparação e dessa concorrência de mercado. E aí, o que eu sugiro a você é o que avaliar. Vamos avaliar alguns pontos, mas o que é que nós vamos estar avaliando? E aqui eu trago pelo menos 7 pontos fundamentais para isso. Para que eu possa me comparar com a concorrência e fazer esse diagnóstico, vamos avaliar, bom, primeiro, quais são os pontos de valor? Quais são as propostas dos quais a gente consegue comparar? Olha, minha proposta da V4 Company é que nós vendemos o seu negócio. Vamos avaliar outras empresas que atuam no mesmo segmento, quais são as propostas deles numa dinâmica um pouco maior. E aí eu vou avaliar outros pontos relevantes. Primeiramente, quais são os investimentos de marketing? Pessoal, nós somos marqueteiros na V4 Company, a gente defende muito como o marketing sendo uma ferramenta de crescimento da tua empresa, não somente um centro de custo, e isso é um fator determinante. Muitas vezes tu vai poder entender o cenário da concorrência a partir da avaliação dos próprios investimentos que eles fazem. Como eu consigo procurar isso? Eu posso avaliar canais. Canais é um outro ponto relevantíssimo. Vamos pensar, o meu cliente está na internet, meu cliente tem uma distribuição de rede separada por representantes comerciais, meu cliente anuncia na Globo, quais são os canais? Os canais de geração de demanda que ele utiliza na comparação com a tua empresa. Outra coisa importante, quarto item que aqui eu sugiro, response time. O lead response time é uma dinâmica relevantíssima para que a gente possa pegar o lead quente. Quando a gente gerou uma oportunidade de negócio, o tempo que eu vou usar para trazer essa resposta pode ser determinante, por mais que seja o início do contato da venda, pode ser determinante para um desfecho positivo. Então isso aqui é importante, como eu vou fazer com que, como eu posso colher esse tempo de resposta a uma provocação com os meus concorrentes, comparar como está na minha prática e a gente vai ter um indicador de comparação. Muito importante, esse é um momento de diagnóstico. E aí sim, quais são os resultados atuais dessa concorrência? E aqui a gente pode entender com o market share, por exemplo. Ah, esse meu concorrente tem 15% de mercado, o terceiro tem 55% e eu tenho X% de mercado. Quais são os resultados presentes que esses concorrentes já atingiram? E tudo isso são somente aspectos de levantamento de informações. Isso é fundamental para quê? Para que você possa comparar o que você faz com a concorrência e encontrar oportunidades. Uma outra questão que muitos veem como oportunidade, mas quer dizer pouco, é a questão de preço, tá? Preço vai estar muito alinhado à percepção de valor, que a gente já discutiu no segundo vídeo dessa série. E se tu não assistiu, cara, dá um pause agora, abre uma aba, clica no link e consome o conteúdo lá de quebra de objeção. O cliente acha caro, como eu quebro essa objeção? Depois volta aqui que eu vou estar te esperando, tá? Então, avaliar quais são as faixas de preço dentro dos mix de produto, do que a sua empresa tem a oferecer e do que o concorrente está fazendo de mercado, também vai conseguir te dar um norte sobre qual público-alvo está sendo mais relevante
dentro desse market share dele. E por último, mas não menos importante, quando a gente pode avaliar quais são os itens ou as pessoas ou os influenciadores ou os canais pelos quais o teu concorrente está utilizando de transferência de autoridade, o cara contratou um Neymar para vender o serviço, é uma baita de uma transferência de autoridade. A gente tem vídeos no canal que falam especificamente sobre isso. Volta e avalia. Lembre-se que quando tu dá o pause, cara, eu vou estar aqui te esperando para a gente continuar esse papo. Então, vamos avaliar. Eu tenho a minha empresa e a empresa dos meus concorrentes e esses são os pontos mais importantes para eu fazer um belo diagnóstico do que a minha concorrência faz. E isso daqui vão me ajudar a encontrar oportunidades. Como a gente pode perceber essa oportunidade? Olha, o meu concorrente explora poucos canais. Ele explora somente a internet, ou somente a internet e dinâmicas de networking, né? Pô, eu posso participar de eventos, eu posso estar presente em entidades de classe, ou o response time do meu concorrente, ele é muito fácil de bater. Vamos dizer que em atividades de cliente oculto, que é uma dica que eu quero deixar para você também, a gente consegue colher essas questões. Se demora 10 minutos para o teu concorrente trazer uma resposta ao interessado comercialmente, cara, vai a 5. Aí são alguns indicadores de como você vai ser mais foda que a concorrência. E a transferência de autoridade é fundamental. Possivelmente, na tua empresa, não exista uma estratégia pela qual você pode se utilizar da autoridade de terceiros, como influenciadores ou grandes profissionais de mercado. Para alguns mercados, atletas e artistas são um foco de patrocínio para trazer como garoto propaganda justamente nesse ponto, transferência de autoridade. Beleza, Daniel, eu fiz esse grid, eu me comparei com os meus concorrentes e eu avaliei pelo menos essas sugestões que você traz. Então, pessoal, eu quero deixar aqui nesse vídeo algumas boas práticas, além da sugestão que eu já trouxe sobre como. Beleza, eu avaliei quais são os canais, mas eu quero saber como eu vou ser mais foda que a concorrência ou como eu vou encontrar algumas dessas respostas, Daniel, que pelo que tu sugeriu não tá claro para mim. Eu vou te dar algumas ferramentas. Existe uma ferramenta de Search Engine Marketing, que é a SEMrush, Search Engine Marketing Rush. É uma ferramenta muito popular, a gente consegue avaliar e comparar vários indicadores de ambientes digitais dos nossos concorrentes para poder estabelecer parâmetros pelos quais a gente pode se comparar a ele. Como essa ferramenta, existe outras, várias outras, e essa daqui é somente uma sugestão. Google Trends. Como eu posso avaliar dentro do meu mercado-alvo quais são os termos mais populares dentro dos mecanismos de busca da Google, ok? Ah, se eu vendo uma solução em automação comercial, pelos termos que dizem respeito ao meu trabalho, o que é mais popular? Deixa eu avaliar se estão discutindo mais sobre minha empresa ou mais sobre a empresa dos meus concorrentes. Google Trends vai ser um grande aliado disso. Uma outra ferramenta fundamental também para entender as estratégias digitais do teu concorrente é o Pixel Helper. O que é o Pixel Helper, Daniel? Nunca ouvi falar disso. No navegador, tá? No Chrome, enfim, na grande maioria dos navegadores de web mais conhecidos, existe uma extensão fornecida pelas plataformas. O Facebook tem esse título, Pixel Helper, o Google vai ter o Google Tag Manager, se eu não me engano, que são ferramentas que você adiciona no seu como extensão do seu navegador e ao navegar nas páginas dos concorrentes, você pode avaliar se existe pixel de remarketing, se existe um pixel pelo qual o cliente ou o teu concorrente, no caso, está fazendo bom uso das estratégias digitais. Isso vai te dar um link, para entender perfeito o que ele está fazendo em ads, o que ele está fazendo em anúncio. Você sabe muito bem, no Facebook existe um caminho por qual você pode ver as campanhas ativas, né? Os que eram dark posts, agora não são mais dark, mas que você pode avaliar quais são os argumentos que ele está utilizando, quais são as práticas de advertising digital que ele está usando. O Pixel Helper vai te dizer isso e o Facebook Ads tem uma grande abertura nessa frente sobre compartilhar os dados dos anunciantes ou as práticas comerciais dos anunciantes. Isso pode ser um grande aliado. Mais importante, olha, Daniel, tem várias coisas que eu não sei como diagnosticar para que eu seja mais foda do que a minha concorrência. E cara, bom e velho
cliente oculto. O que é o cliente oculto, Daniel? Nunca ouvi dizer. Cliente oculto é quando a gente se passa por um cliente da empresa. Isso é muito utilizado até por nós da V4 Company para avaliar a jornada do usuário do nosso cliente, mas você pode ser o cliente oculto do concorrente através da transfiguração, como um cliente, como um interessado em buscar a solução desse cliente, entender pela jornada do consumidor deste concorrente quais são as estratégias e as práticas que ele usa. É uma dinâmica de espionagem, por assim dizer, não é uma prática simples, aliás, não é uma prática inovadora, é uma prática simples, muito tempo já atuante no mercado. E por último, como aqui pode estar um pouco difícil de entender, mas como a minha solução pode se tornar incomparável. Esse é o ponto. Como após toda a comparação que eu fiz do meu processo, do meu produto, da minha empresa com meus principais concorrentes, como eu posso, através dessa identificação, tornar a minha proposta, tornar a minha solução incomparável. E uma boa dica para isso também é um aspecto do qual a gente já discutiu aqui na V4 Company, que é a boa e velha PUV. Daniel, nunca ouvi dizer isso. O que é PUV? É uma proposta única de valor. Isso é fundamental. Isso vai ser o primeiro ponto de contato que vem junto com o teu argumento para o teu cliente final e pode ser uma ferramenta de diferenciação para que a tua solução seja realmente incomparável perante as soluções de mercado. Existe uma bibliografia muito útil para nós da V4 Company, Dobre Seus Lucros. Não é aqui que você provavelmente ouviu essa bibliografia pela primeira vez, e Dobre Seus Lucros deixa uma dinâmica muito simples, que marketing, investimentos em marketing são investimentos estratégicos. São centros de investimento ou centros de custo na nossa empresa pela qual a gente não pode negligenciar. E isso daqui é uma boa maneira para que você possa, além de se comparar com o seu cliente, se diferenciar dele. Marketing é investimento estratégico. Se você quer entender como a V4 Company avalia, como a gente se diferencia dos nossos concorrentes e como, possivelmente, as nossas práticas podem gerar valor para a tua empresa, entra no nosso site v4company.com, deixa o teu contato, colegas retornarão com o Lead Response Time, não está nessa página, mais rápido possível, pois esse é um indicador do qual a gente valoriza bastante. E se você tem experiência com vendas, tem experiência em buscar sempre ser mais foda do que a tua concorrência, compartilha aqui embaixo nos comentários as tuas perspectivas e as tuas experiências e se você concorda com algumas das sugestões que eu trouxe neste quarto vídeo da jornada desta série Vendas 4.0. O meu nome é Daniel Grudzinski, eu sou sócio da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.